todos aí a esse Master Garage, né, sobre China. Agradecendo também o pessoal além da comunidade, agradecendo o pessoal do Gas Conecta, do portal sobre tecnologia, e o pessoal também da Gazeta do Povo, que nos apoia aqui. Querido Felipe, bem-vindo, meu amigo. Tudo bom? Bom dia, vocês me escutam claramente? Escutamos sim, escutamos sim. Felipe, é, é muito bacana, eu tenho aprendido muito com você sobre China e tal, né, cara? E você naturalmente se apresenta, mas tive a honra de estar contigo lá é, nas principais empresas de tecnologia da China. Nós vamos voltar lá, se Deus quiser, passar essa loucura toda aí que nós estamos vivendo, né? Vamos voltar lá em maio de 2021. Então vamos lá, Felipe, é contigo, cara. Bom, meu nome é Felipe, como o Anderson falou, eu tenho uma história em particular com a China muito antiga. Eu era molequinho, assim, 12, 13 anos de idade, pré-adolescente, quando o governo Collor, nos anos 90, faz a abertura da economia. O meu pai, ele foi um pioneiro das importações, assim, né? Na época, ele era um vendedor de motopeças, tal. Quando abriu a economia, ele percebeu que tinha um business ali. E como era normal para pessoas da geração dele, ele não falava inglês, como era normal para os meninos de classe média da minha geração, eu já estava numa escolinha, estudava inglês, e ele me levava assim para encontrar os chineses com quem a gente fazia as primeiras importações, ajudar a ler os prospectos, os produtos que tinham disponíveis, ajudar nas negociações. Para mim, aquilo foi uma experiência muito interessante, meu primeiro contato com estrangeiros. Depois, adulto, eu fui estudar chinês, fui morar na China, trabalhei em empresas chinesas. Entre elas, trabalhei durante 5 anos no Baidu, que é, digamos assim, é o Google da China, né? O que a gente conhece de aplicativos, mapas, etc., é o que o Baidu executa na China. E aí, quando eu voltei para o Brasil, faz mais ou menos 2 anos, eu abri uma empresa chamada Inovásia, que é a mistura das palavras inovação e Ásia, e tenho me dedicado a essa conexão Brasil e Ásia, Brasil e China. Falar sobre China é relevante por alguns motivos específicos, né? Eu acho que todos nós temos assim um amigo, um parente que foi morar nos Estados Unidos, fomos tirar férias nos Estados Unidos. Boa parte de nós tem como ascendência a Europa, então já foi a Itália, a Alemanha, foi estudar na Inglaterra, enfim, né? A gente tem um conhecimento e uma imersão em relação a esses países que são, em particular, os Estados Unidos, mas também a Europa, polos de inovação muito importante, que definem boa parte das novas tecnologias, e do processo de funcionamento da economia digital, das maiores empresas, etc. E o que nem sempre acontece com a China. A China ainda é uma incógnita para boa parte dos brasileiros. Há muito desconhecimento sobre a China de um modo geral, amplo. Evidentemente que, como qualquer país e qualquer sociedade, a China tem defeitos e qualidades, mas eu acho que esse é o momento, esse ano de 2020, a próxima década, é um momento que requer assim, uma observação mais aprofundada do que é a China, pelos seguintes motivos. Até o final dessa década, possivelmente no início da década de 2030, e quem diz isso não sou eu, é o Banco Mundial e é o Fundo Monetário Internacional, a China deve ultrapassar os Estados Unidos com o maior PIB nominal do mundo. A China já é o maior PIB do mundo em PPP, aquele poder de paridade de compra. Ela deve se tornar o maior PIB do mundo de forma nominal. A China já é, há uma década, o principal parceiro comercial do Brasil. Você tem uma pauta de comércio focada em commodities, né? O Brasil tem grande superávit com a China. Commodities, entenda óleo bruto, soja, carne, mas, além disso, há uma presença massiva e crescente de investimentos chineses em empresas do setor de infraestrutura, energia, água, estradas.
E mais recentemente também na área de tecnologia. A Tencent, por exemplo, que é uma das maiores empresas de internet da China, ela é um grande acionista do Nubank, um decacórnio brasileiro. O Alibaba tem uma participação na Stone, quando a Stone faz o IPO, o Alibaba também compra ali um pedaço, um pouquinho mais atrás. O Baidu, quando esteve no Brasil, fez a aquisição do Peixe Urbano, na época o Peixe Urbano era uma estrela brasileira. Enfim, há uma série de motivos, não é difícil justificar, de o porquê é importante e relevante a gente observar e entender os fenômenos que acontecem na China e como reagir a eles, como proteger as empresas para as quais trabalhamos da competição com os chineses ou eventualmente nos beneficiarmos do avanço deles sobre o mundo e sobre a nossa sociedade. Feita essa breve introdução, eu quero aqui compartilhar uma tela que vai me permitir mostrar de forma mais organizada uma linha de raciocínio que eu construí aqui. Vamos ver aqui, compartilhar. Estamos vendo, Felipe. Vocês já estão vendo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo... Agora eu vou minimizar aqui. Vocês estão vendo uma moça chinesa numa fábrica da industrialização tardia ou hard power, correto? Isso aí. Tá, então vamos lá. Eu dividi em duas partes. A primeira parte ela é mais tradicional, ela não toca ainda nessa China super high-tech dos dias atuais. As duas partes eu apresento hoje, né? A segunda parte chega, assim, o desenvolvimento atual até a guerra comercial. E acho que quando terminar a parte 1, a gente pode fazer uma pausa de alguns minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta e tal. Não tem pergunta proibida, se alguém quiser fazer críticas ao processo, ao conteúdo, à atuação Críticas da à China. China, a própria Críticas à China, China. não? É claro, quero poder observá-las e aí eu colocar meu ponto de vista e a gente debate, né? Então, vamos lá. O que eu estou chamando aqui de industrialização tardia até o hard power? Quero me basear em dados históricos que mostram que a China é um país, uma civilização, é o termo mais correto, né, antes de usarmos o termo país, é uma civilização das mais inovadoras do mundo e que deteve ao longo da história da humanidade a maior parte boa parte da riqueza e do desenvolvimento humano. Há um estudo feito pelo Fundo Monetário Internacional e por uma universidade da Holanda, Universidade de Groningen, uma universidade que fica no norte da Holanda, que pegou dados históricos de diversos países do mundo, dados do século XIX, e os compilou, né? Então, em 1800, por exemplo, a China sozinha respondia por 1/3 da riqueza mundial. Tinha ali 33% do PIB do mundo. É uma civilização responsável por várias das grandes invenções que beneficiam a humanidade. Uma delas, a bússola, por exemplo, feita a partir de magnetita. Depois, ela é criada também na Europa, ajudou os europeus na navegação. A China tem, não vou entrar em detalhes da história, também um histórico de navegações ali no sudeste da Ásia, colonização do Vietnã na antiguidade. Ela foi pioneira também nessas navegações, né? O desenvolvimento da impressão, eles criaram tipos de cerâmica com os hanzis, que é o nome dos caracteres ali, que permitiam assim, reproduzir em folhas de papel, que também é uma invenção deles, feita a partir de fibras de amoreira, né? É mais ou menos um processo mais avançado, mas parecido com o que a civilização do Egito desenvolveu no passado com o papiro, né? O papiro é um precursor do papel, mas as fibras de amoreira podem ser consideradas um papel de fato, que tinham celulose, etc., né? Outra grande invenção é a pólvora, né? A pólvora, os fogos de artifício e tal, mas a pólvora tem um papel decisivo para definir conflitos militares e para o processo de unificação da China e depois de várias outras civilizações. Enfim, esse é um único slide
histórico que mostra essa importância que esse país teve em termos históricos de desenvolvimento e inovação. Eu tenho 40 anos de idade, muitos de vocês têm mais ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos, pertencem à mesma geração que eu, e a gente acompanhou uma China que era aquela China do Xing Ling, do produto de má qualidade e tal, até os dias de hoje, né? Mas quando você olha esse background histórico, essa perspectiva, essa é uma civilização das mais fabulosas e importantes do mundo. O que acontece, e aí há uma ascensão da Europa, que coloniza as Américas, e Europa e Estados Unidos, que são as referências que nós, brasileiros, temos majoritariamente. Você tem um período ali, de 1839 a 1849, que é chamado, dentro dos livros de história, da forma como os chineses observam o seu processo, de século da humilhação. No final do século XIX, você tem um avanço dos europeus, do colonialismo europeu, sobre os países da Ásia, né? Então, os franceses ocuparam o Vietnã, os ingleses estavam na Índia, na Indonésia, né? O império onde o sol nunca se põe. E houve ali, nesse período, várias tentativas dos ingleses de abrir a China para o comércio internacional. Devemos lembrar que naquela época os países do Oriente resistiam bastante a se abrir ao Ocidente. Eles tinham muita desconfiança, não à toa, com o Ocidente. O Japão, por exemplo, quando os Tokugawa unificam o Japão, eles se fecham por 1000 anos, só vão se abrir depois na era Meiji, né? A dinastia Ming, que foi a última das dinastias imperiais chinesas, tem a mesma postura de se proteger do Ocidente, o que a Inglaterra decide reverter à força, na porrada, né? Você tem a guerra do ópio. Quem já esteve na China e visitou Xangai deve ter visto que Xangai tem vários bairros com arquitetura estrangeira, né? A região do Bund, ali às margens do rio Huangpu, tem arquitetura inglesa. Você tem um bairro de arquitetura francesa, né? Você tem esse fenômeno da ocupação estrangeira, o que é uma humilhação para a China. Você tem a ocupação japonesa na Manchúria. Você tem entre 1939 e os anos, começo da década de 40 até 45, a Segunda Guerra Mundial. Você tem inclusive a ocupação soviética no norte da China. E quando acaba a Segunda Guerra, você tem ali uma guerra, aquela China destruída, humilhada, a uma guerra civil, basicamente entre dois grupos. O Kuomintang, um grupo nacionalista liderado por Chiang Kai-shek, que é o cara que depois fundaria Taiwan, e outro grupo, que é o grupo vencedor, o grupo de Mao Tse-tung, que era o grupo dos comunistas. Naquela China de terra arrasada e de muita disputa interna, Mao teve o apoio da União Soviética, que foi um apoio decisivo. Basicamente, você tem uma ideologia que é lutar por ela, mas meio que você precisa, no meio do caminho, você precisa comer um pouco de arroz, vestir um casaco quando está frio, e o dinheirinho ali da União Soviética fez a diferença em favor dos comunistas, né? Tivesse Chiang Kai-shek apoio do Ocidente nesse período decisivo da história, talvez a história da China fosse outra. O fato é que o período Mao, embora ele tenha algum legado positivo, você pode ver alguns dados interessantes em termos de aumento da expectativa de vida, aumento do alfabetismo, você tem alguns números interessantes. Do ponto de vista econômico, a economia planificada, centralizada, ela é muito ruim. Como o foi em vários países que tiveram essa experiência do socialismo tradicional, socialismo real, histórico, né? E inclusive cheia de conflitos entre si. Acho que o mais famoso, o mais problemático deles é na década de 70 da Revolução Cultural, que é um momento em que há uma tentativa do presidente Mao de fazer expurgos no partido e perseguir dissidentes. Essa imagem que vocês veem aqui inferior à esquerda são aquelas sessões públicas de humilhação, que inclusive depois da morte de Mao foram objetivos de
de grande debate na sociedade chinesa, julgamentos de pessoas envolvidas na Revolução Cultural. Há, inclusive, uma documentação oficial de que o Mao esteve certo em 70% do tempo e errado em 30%. Mas ainda que eles reconheçam o papel, reconheçam seu governo, os livros de história, né, a historiografia oficial da China atual, o papel importante da liderança do Mao Tse-tung na unificação do país, na expulsão dos estrangeiros, na fundação da República, da Nova China, etc., entendem claramente que ele cometeu muitos e graves erros também, né? Esse monte de conflitos aí que eu tenho que resumir em alguns minutos, obviamente eles são terríveis para a economia e portanto, para o processo de desenvolvimento econômico, inovação, que é o que mais interessa para nós aqui nessa conversa, né? Essa China que tem o TikTok, que tem a Huawei, que incomoda o Donald Trump, etc., é uma China que começa a ser desenhada por uma figura que eu particularmente acho das mais fascinantes na história recente da China, que é um sujeito chamado Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi um cara que caiu em desgraça ali, foi um cara que lutou ao lado do Mao na Guerra Civil para a construção para vencer o Kuomintang e a construção da República Popular da China, mas depois cai em desgraça, fica meio isolado e tal. Após o fenômeno da Revolução Cultural, da morte do Mao, ele volta a ter, ele nunca foi presidente da China, mas ele volta a ter uma figura, a ter um papel predominante na administração do país. E aí, ele basicamente, ele conclui o óbvio, assim, né? Ele tem a ideia assim, ó, do jeito que a economia está organizada, esse modelo clássico, tradicional de socialismo, não faz as coisas funcionarem. A economia não vai bem. Então ele queria fazer reformas, muito visionário, ele tem as ideias de fazer reformas no sistema político e econômico uma década, 10 anos antes do que, por exemplo, os soviéticos têm. Né? O Mikhail Gorbachev tenta fazer a perestroika, que é a abertura, reformas econômicas, e a glasnost, a abertura política, no final dos anos 80, e Deng Xiaoping já tenta fazer isso na virada dos anos 70 para os 80. Ele faz isso de um modo que eu acho muito chinês. Assim, quem conhece a China, tem amigos chineses, vai entender o que eu quero dizer com isso. Assim. Ele tem uma frase que é antológica, que ajuda didaticamente a gente a entender isso, que é basicamente o seguinte: não importa, ele diz, não importa se o gato é branco ou se o gato é preto, o importante é que ele mate o rato. O gato branco ou o gato preto é uma alusão ao sistema comunista ou capitalista, né? Do tipo, não importa esses negócios aqui, capitalista, socialista, que nome que você está dando para isso. O importante é que ele entregue resultado, desenvolvimento, comida na mesa, o país crescendo, etc. Né? É isso. E, obviamente, você tem um país que está todo organizado há décadas no socialismo, com a ideologia marxista maoísta de Mao sendo ensinada nas escolas, um grupo político que organiza o poder da sociedade. Isso é uma coisa assim, muito preocupante, né? E aí ele tem basicamente duas ideias. A primeira ideia, fiquem tranquilos do ponto de vista político, a gente não vai fazer reforma de abertura, o poder continuará centralizado com a gente, com quem está filiado no Partido Comunista. Em relação ao sistema econômico, a gente vai experimentar essa história de capitalismo, eu não vou abrir geral, assim, como a União Soviética faz ali no período pós-Gorbachev, com o Boris Yeltsin, né? Privatização e sai abrindo geral. Não vou sair abrindo geral. Vou pegar algumas regiões, que eles chamam de zonas econômicas especiais, Xangai, Xiamen, Shantou, Shenzhen, e ali podia tudo. Ali podia investimento estrangeiro, ali podia livre iniciativa, ali podia outros modelos de contrato de trabalho. Basicamente, você podia viver uma experiência capitalista. Vamos ver no que vai dar esse negócio de capitalismo. Né? No começo, na década de 80, você tem um progresso, mas é um progresso modesto, basicamente porque as pessoas não entendiam o que estava acontecendo na China, os investidores internacionais. Os principais investidores que vão para lá são ou são chineses, ou chineses que migraram para os Estados Unidos e enriqueceram, mas principalmente pessoas chinesas de Hong Kong e de Taiwan, porque tinham mais proximidade cultural, entendiam ali a oportunidade que se desenhava. A partir dos anos 90, sim, é que há
Em 1992, o Deng Xiaoping, que fez as reformas, ele deixa o poder, assume Hu Jintao, assume Jiang Zemin, que foi o primeiro presidente aí dessa era mais moderna, e ele faz novas reformas, permitindo reformas muito inteligentes, assim. Você quer vir para a China, que tem um enorme mercado interno, então você tem que fazer joint venture, você não pode vir sozinho, você tem que vir e se associar com o chinês, tem que fazer transferência de tecnologia. Foi desse jeito, por exemplo, que eles aprenderam a fazer trem-bala. Muitas empresas queriam ir para lá, queriam explorar aquele mercado, tinha que fazer joint venture, fazer transferência de tecnologia. 2, eles montaram um esquema que era matador para exportações. Nessas regiões tipo Shenzhen e tal, Shantou, você tem terreno barato, energia barata oferecida pelo governo, grandes hidrelétricas e tal. Você tem baixos impostos. A carga tributária na China, aliás, ela não é baixa, tá? Ela é igual ou um pouquinho maior que a brasileira, mas assim, para exportações, ela é bem baixinha. Mas ali na zona de exportação os impostos eram baixos e a mão de obra naquela época era muito barata também. As pessoas saíam do campo e trabalhavam muitas horas por poucos recursos, né? Parece que alguém está desenhando na minha tela aqui, estão aparecendo uns traços vermelhos, mas tudo bem. Acho que é você mesmo. Que aparece o nome, alguma coisa Luca, mas tudo bem. É o governo chinês, fica esperto. Tô achando que tem um espião aqui. Voltou, gente. Ele tá riscando aqui, tá censurando algumas palavras que não podem ser ditas aqui. Então você tem ali, você tem esse esquema que é matador para exportações. E aí grandes companhias ocidentais percebem ali a oportunidade do tipo a Nokia, que é europeia, a Samsung, que é asiática, depois, em certo momento, a Dell, né, americana. Pois não. É o Curtin, só queria tirar sarro. A China está vendo sua apresentação, cara. Isso aí é um ideograma chinês que quer dizer, estamos te vendo. Não sei, não tenho a menor ideia. É que apareceu um nome aqui de uma pessoa, por isso que eu achei que alguém estava desenhando na minha tela. Tipo, alguém, sei lá, que é tipo administrador dos Zoom, assim, mas tudo bem. Bom, a Cris da St. Paul sabe que de vez em quando tem acontecido aí, ela já sofreu isso lá nas lives da St. Paul, né, Cris? Alguns avanços. Como a gente abriu esse conteúdo a mais pessoas do que só os Masters, e eventualmente a gente pode estar sofrendo aí realmente algum ataque. Mas vamos fazer o seguinte. Não, gente, não, deixa tá eu tudo bem. esclarecer. É que tá todo De mundo Luca já como pediu administrador. desculpa. Tá todo mundo como administrador, é por isso. Foi de Luca. Então tá bom. Isso, fica aparecendo na minha tela de Luca aqui, mas tudo bem. Não tem nenhum problema. Então tá bom. Achamos o espião. Tá. Achamos o agente filtrado. Eu acho que se você tirar a tela e pôr de novo, ele elimina aí os vermelhinhos. E Anderson, desculpe, a intrusão não foi em nenhum evento da São Paulo, tá? Foi num evento da perdão. Compliance, só para os filtros estavam menos bons do que os sons da São Paulo. Perdão, verdade. Beleza. Bom, retomando aqui, eu falei um pouquinho aqui da década de 90, esse processo das empresas estrangeiras que vão todas para lá, porque fica muito mais barato produzir na China, e você tem uma quebradeira mundial, assim, indústria têxtil, indústria de aço, o mundo todo começa a viver um problema de crise econômica seríssima, porque de desindustrialização do Ocidente, porque as indústrias vão todas se concentrando na China, porque o modelo que eles tinham, a gente chama de industrialização tardia, porque é a industrialização da Europa no século XIX, ali, quando ela se expande mais rapidamente, responsável pela ascensão do velho continente, pela decadência da China e tal, né? E aí a China ocupa esse espaço muito matador nos anos 90, mas a época também do Xing Ling, do produto, tirando as grandes marcas que fabricavam na China, o que os chineses tentam fazer por conta própria é o produto de baixo custo e de baixa qualidade, que está na memória de muita gente, aquele reloginho de R$5 que você compra na 25 de março, usa 2 dias e quebra depois, né? Eu me lembro claramente disso, porque foi a época que meu pai começou a fazer as importações dele. A gente tinha uma enorme dificuldade, às vezes, para vender produto, que havia o preconceito contra o produto chinês, e a gente sofria, inclusive, problemas de qualidade, né? A gente comprava capa de chuva para vender para motoqueiro, e a capa se desfazia em poucos dias, né?
era um problema grave, assim, dessa China tentando criar as marcas próprias, né? O que vai mudando nos anos 2000, tá? Nos anos 2000 você tem, por exemplo, o surgimento da Xiaomi, que é uma empresa muito respeitada de smartphones. De uma forma resumida, basicamente eles pegam o aprendizado que ele tem com os estrangeiros, tipo a Nokia que estava lá, fazem o Xing Ling, que era um produto porcaria, mas numa segunda etapa, eles pegam o aprendizado ali do Xing Ling e copiam esses modos de controle de qualidade, testes antes da venda, planejamento de produção, etc. E vão surgindo marcas muito interessantes, a Lenovo, a Xiaomi, a Huawei, ou equipamentos mais simples, tipo de ar-condicionado, tipo Gree e tal, que geram enormes saldos comerciais positivos. A China enriquece nessa época, né? E o governo de Jiang Zemin, e depois assume o presidente Hu Jintao, que é o antecessor do atual presidente. O Jintao pega um momento que ali em 2008 você tem a crise do subprime nos Estados Unidos, que todo mundo conhece bem. A China crescia pelo vetor exportação, né? Ela exportava muito, fica muito difícil exportar em 2008, porque o Ocidente teve uma retração econômica. Eles jogam toda a grana que eles podiam, uma decisão do Hu Jintao, em infraestrutura. Quem foi para a China nos anos recentes, pós-década de 2010, viu qualidade das estradas, dos aeroportos, quantidade de quilômetros de trem-bala que há na China, por exemplo, feita em 2 décadas, ela corresponde à soma do que há no resto do mundo todo. Então, você junta Japão, Alemanha, Itália, França, Coreia, tudo que foi feito de trem-bala no mundo todo, vai dar o que a China fez em 20 anos. Assim. Esse investimento em infraestrutura para manter a economia rodando, ela é muito importante para fins econômicos, mas ela também permite a ascensão de vários modelos de negócio. Hoje a China tem mais de 50% dos pedidos de e-commerce no mundo são dentro do mercado chinês, entre outras coisas, porque a infraestrutura é excelente. Você compra uma coisa de manhã, no norte da China de manhã, você mora no sul do país, mas à tarde vai chegar na tua casa, né? Isso funciona, né? Até a década de 2010, mais recente, que você tem Gree, Xiaomi, Huawei, que eu citei, a BYD, que é o maior fabricante de carros elétricos do mundo. Shenzhen, no sul da China, se torna uma cidade metrópole, 20 milhões de habitantes, com todos os táxis e ônibus, carros elétricos, sem frota a combustível fóssil. Foi uma cidade pioneira no uso de iluminação de LED. O metrô de Shenzhen, você paga por reconhecimento facial. Você vai andando para a roleta, olha para uma câmera perto da roleta, ela vê teu rosto, reconhecimento facial valida ali a tarifa, debita da sua wallet. Então, ali na década de 2010 para os dias de hoje é quando você vê essa China brilhante, né? Esse slide mostra aquele papo que eu falei, não importa se o gato é preto ou branco, né? Deve caçar o rato, porque você tem as imagens de Mao e Deng Xiaoping, que são claramente 2 modelos distintos. E aí você tem alguns números do desenvolvimento econômico chinês. Veja aqui, por exemplo, na terceira linha, o percentual da população que vivia sob a pobreza. Até a década de 80, que você tem ali passou todo o período do governo Mao, 98% dos chineses viviam na pobreza. Em 2009, esse é um dado do ano passado, 6% dos chineses viviam na pobreza, né? E hoje há, inclusive, um programa para eliminação da pobreza. Era uma ideia do atual presidente anunciar, nesse ano de 2020, que ele acabou com a pobreza absoluta na China e tal. A pobreza absoluta é uma pessoa que não tem $1 por dia para viver e tal, né? No oeste da China, ali no caminho para o Tibete, para Xinjiang, ainda há muita pobreza, ainda há alguma pobreza, né? Mas é um processo sem paralelo na história do capitalismo mundial, sem paralelo na história da humanidade. Você tirar 400 milhões de pessoas da pobreza extrema, você tirar esse volume enorme de pessoas do campo para a cidade, processo de construção das novas cidades. A renda per capita das pessoas cresceu enormemente. Então, aquela ideia da China barata, mão de obra escrava, essa conversa... Existia mão de obra baratíssima no passado, quando a gente falou aqui em termos históricos do Deng Xiaoping e tal. Não existe mais, já faz tempo. Assim, dados do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio, a China é membro da OMC, e para se tornar membro, ela reformou mais de 800 leis e tal.
atestam assim, o custo do trabalhador chinês, a renda dele, é maior que de todos os trabalhadores da América Latina, exceto o Chile. E como ela está em crescimento, ela se equivale hoje à dos trabalhadores do sul da Europa, assim, Portugal, da Grécia. Né? Então, não procede essa história de trabalho escravo, etc. Né? Uma transformação muito radical. Para a gente não ficar em números, esse slide mostra aqui em imagens o que significa isso. As duas fotos em cima, vocês veem a cidade de Xangai. Atrás do rio, vocês veem a ilha de Pudong. A ilha de Pudong foi uma das primeiras zonas econômicas especiais. Então, aí nos anos 80, pré-Deng Xiaoping, e em 2020. Você vê claramente a diferença. Shenzhen, no sul da China, nem se fala, né? Porque Xangai ainda é uma cidade histórica, mas Shenzhen não era nada. Shenzhen era uma vila de pescadores e você tinha alguma produção agrícola. De arroz. Você vê uns alagadiços na minha foto, são os campos de arroz. Então, só uma paisagem bucólica, verdejante à esquerda, e uma cidade de skyscrapers à direita, de Shenzhen. De fato, muito impressionante. Tem alguns dos prédios mais altos do mundo, tal. Quem já foi atesta isso, né? O ícone do desenvolvimento local. A inovação, a transformação econômica dessa China fabulosa, que enriqueceu, etc., ela é muito desigual ainda, ela é muito concentrada na costa oriental, fazia parte dos projetos locais de desenvolvimento para o oeste, que foram suspensos desde a primeira eleição do Trump, há 4 anos, que passou-se a concentrar recursos na competição internacional e não no desenvolvimento do oeste. Mas pode ver que todas as grandes cidades estão aí na costa oriental, né? Norte da China. Você tem as grandes empresas de inteligência artificial, aplicação de software, pesquisa científica, então são as grandes universidades. É lá, por exemplo, que estão os laboratórios das empresas que estão pesquisando vacina para o Covid, etc. Né? O miolinho da China ali, Xangai, Hangzhou. Hangzhou é a cidade do Alibaba, tem uma universidade onde o Jack Ma estudou e tal. É onde se concentram as empresas mais inovadoras da indústria financeira, e-commerce, blockchain, né? E mais no sul, faz sentido em termos geográficos, estão as empresas de hardware, né? Por que faz sentido? Porque é uma região portuária, mais fácil de exportar para o Ocidente, perto do hub de interconexão com outros países do Sudeste da Ásia, né? Então, fábrica de carros, fábrica de robôs, drones, estão todos ali no sul da China. Mas você vê um desenvolvimento ainda desigual, concentrado no oeste. Perdão, no leste. Muito bonito a história do Deng Xiaoping, que foi um visionário, que percebeu uma década antes dos soviéticos que tinha que reformar o sistema e tal. Agora, qualquer país que faz essa transformação da pobreza para a riqueza, ela tem aí 2 elementos que são recorrentes. A gente vai ver na história do Japão pós-guerra, na história da Coreia recente e também na história da China. 1, investimento em educação. 2, investimento em ciência e tecnologia. Isso é quase consensual. Em termos de investimento em educação, existe também algum mito em relação a isso. Algumas pessoas podem achar que teve um plano central do governo para investir em educação e tal. E, na verdade, não foi isso. Conforme a economia começa a se desenvolver, as famílias têm mais renda, e, digamos assim, um legado positivo dos comunistas foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, com a política do filho único. Se você só tinha uma filha mulher, você tinha que investir todas as fichas na sua filha mulher, enfim. De forma que você tem o papai e a mamãe trabalhando, 2 pessoas para financiar a educação de uma criança, né? Hoje, aliás, não existe mais a política de filho único, né? A China, inclusive, já perdeu o bônus demográfico, um país que está envelhecendo, os salários não são baixos, né? Essa história. O investimento das famílias, muito forte na educação dos filhos, é o que puxa a educação, a qualidade da educação. Você tem testes internacionais do tipo PISA, né? Em que regiões chinesas como Xangai lideram os 3 rankings há vários anos. A Universidade Chinesa como a de Pequim e a de Tsinghua subiram nas duas últimas décadas para estar ali entre as maiores universidades do mundo. Então, a China forma, por exemplo, o que a gente chama de STEAM, né? Que é matemática, engenharia, as cadeiras técnicas,
mais de 1 milhão de jovens muito qualificados todo santo ano, né? Então você tem ali esse elemento, que é um elemento essencial para qualquer país que queira se desenvolver. Um investimento pesado, um comprometimento da sociedade, um sacrifício da sociedade. Sacrifício, uma coisa típica do chinês é do tipo, o cara tem um ótimo emprego e tal, mas ele só tem roupa velha, não compra carro, porque toda a grana que ele tem, ele gasta na educação do filho, assim, né? Outro dia eu contei num dos grupos aí do Masters a história do chefe meu chinês. Ele veio aqui pro Brasil, a gente estava depois do almoço numa pracinha assim, tomando um sorvete, e tinha umas crianças brincando no parquinho. Ele, puxa, que legal, as crianças aqui no Brasil têm uma infância bem feliz, brincando e tal, né? Lá na China, os pais trancam elas, ficam obrigando elas a estudar e tal, né? É um preço que se paga. Segundo ponto é o investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Tem essa história da cópia chinesa, a China copiou um produto do Ocidente, então, isso foi verdade, inclusive com respeito a patentes, tal, ali no começo do processo, mas não é verdade há muito tempo, assim. A parte de patentes, desde a entrada na OMC, ficou muito mais difícil dentro da China, de você não respeitar, mas você tem um caminho da construção da inovação chinesa, né? Do tipo, licença, royalties, perdão, patentes para as novas tecnologias de internet, 5G, patentes para algoritmos de inteligência artificial, machine learning. Empresas chinesas chegam a investir até 10% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. É o caso da Huawei, por exemplo. Universidades e fundos público-privados também têm enorme financiamento da pesquisa científica. Hoje a China ainda investe em números absolutos um pouco menos que os Estados Unidos, vocês podem ver a comparação. A China está atrás dos Estados Unidos em volume de patentes, de inovação, isso é reconhecido pelos chineses, mas ela vem numa ascensão em que ela estava muito atrás e agora está pouco atrás, né? Em que ela claramente está rivalizando. Então, ciência e educação são dois fatores ali fundamentais para essa ascensão chinesa, né? Devemos observar que a universalização da internet foi um fator essencial para tornar essa economia muito digital. E aí sim, eu acho que há um papel do Estado importante. Embora a China tenha feito um movimento de sair da economia do socialismo tradicional e ter permitido a livre iniciativa e tal, muitos teóricos vão definir o sistema econômico chinês como capitalismo de Estado. Setores estratégicos do tipo imprensa, geração de energia e telecomunicações ficaram na mão do Estado. Então, China Mobile, China Telecom, que estavam na mão do Estado, fizeram um subsídio para levar a internet barata para todo lugar. Você tem os dispositivos, os devices também baratos, porque são feitos na China. Isso permitiu que a internet chegasse a todos os pontos. Você tem pacotes de dados que custam do tipo R$5 no interior da China. Todo mundo tem como ter internet. Em 2003 houve o primeiro Covid, né? Então, o Covid se chama SARS-CoV-2, né? Naquela época teve o SARS-CoV-1, SARS. A China era menos globalizada, então o vírus ficou contido lá na China. Mas a população ficou fechada em casa, e aí quando você fica fechado em casa, o que acontece? Você pede as coisas por e-commerce, né? Naquela época houve um boom de e-commerce, favoreceu o crescimento da economia digital chinesa. Contribuiu para transformar a China numa sociedade super digitalizada, que a gente pode chamar de única sociedade cashless do mundo, né? Em que o dinheiro de papel praticamente foi banido, por exemplo. Aqui na foto central desse slide, vocês veem assim, dois homeless, dois moradores de rua aqui que estão usando um QR Code para pedir esmola, né? Isso aqui não é conversa de PowerPoint, não é uma foto, conversa de palestrante. Assim. Quando eu estava com o Anderson na China, inclusive, estava um amigo nosso ali comprando sorvete, eu estava esperando ali a pessoa sair da sorveteria em Pequim. E aí veio uma moça pedir esmola, né? Falou que estava com fome, queria um dinheiro. Eu falei, não tenho dinheiro, o meio ATM. E ela não faz mal, tira da camiseta um QR Code pedindo para fazer a transferência do dinheiro por mobile payment. Ou seja, até os trabalhadores, a parte mais excluída ali na pirâmide social, usa o mobile payment, né? Essa história de transferir por QR Code
está começando a se popularizar no Brasil com diferentes iniciativas. Hoje ela está ficando para trás na China. O pagamento mais comum é a biometria facial, que a gente chama de Smile to Pay. Algumas experiências de pagamento por voz, em que a minha voz é 100, eu converso com um robozinho, faço o pedido, ele diz o preço, eu digo, concordo pela minha voz, ele dá a aceitação, até uma experiência mais recente, que vem sendo ampliada, que é uma moeda soberana baseada em blockchain, né, o RMB digital. Que para muitos especialistas entende-se também como um esforço chinês de evitar o padrão dólar, assim, né, uma moeda em blockchain chinesa que possa ser trocada entre chineses e outros países que comercializam com a China, pode ajudá-los a não depender da pressão cambial, da política cambial que os Estados Unidos fizer em relação ao dólar. Mas nota-se claramente que é um cenário absolutamente diferente da China Xing Ling, né? Essa economia digital permite a ascensão de 3 grandes empresas de internet, que são os pioneiros ali, a gente chama de BAT. O B é de Baidu, que é o Google da China, se formou ali o buscador. O algoritmo de busca do Baidu foi registrado por Robin Li, que é o fundador da empresa, em 2005. Perdão, 2005 é o ano do IPO. Acho que é no final dos anos 98, que ele registra o algoritmo dele. Está lá na sede dele, assim, na sede da empresa, o reconhecimento pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual e tal. Por que é relevante dizer isso? O algoritmo do Google, o PageRank, criado por Larry Page, veio um ano depois. É relevante dizer isso porque sempre prevalece aquela conversa, as empresas são cópias das americanas, assim. Tipo, não é, o cara ele criou nesse caso específico, né? O algoritmo dele foi feito antes. O Jack Ma, que criou o Alibaba, que acho que é uma referência mais popular, todos conhecem a força do Alibaba, é a maior empresa privada da China, 2 dos maiores unicórnios da China que vão abrir capital são spin-offs do Alibaba. Um deles é a Ant Financial, né, que é a empresa que faz o Alipay. Avalia-se entre 150 e 200 bilhões de dólares o tamanho dela quando fizer o IPO. Outra empresa é a Cainiao, uma empresa de robótica para logística, soluções logísticas. Avalia-se em 20, 25 bilhões de dólares o valor de mercado dessa empresa, né? E a terceira é a Tencent, que é o Facebook da China. Essa sim, ela tem um histórico de cópia na sua origem. O Polymark, que é o fundador dela, ele cria um produto claramente copiando o ICQ. Quem tem 40 anos ou mais vai lembrar do ICQ, né? Da empresa Mirabilis. Aí ele tem um nome quase igual a ICQ, uma coisa assim. Ele é processado pelo ICQ, ele muda para QQ e tal, mas ele foi um pioneiro meio do social, né? E ele cria ali o WeChat logo depois, que é muito anterior ao Facebook em termos de criação, e que já era naquela época uma mistura de mensagem instantânea, do que é o WhatsApp, de feed, porque ele tem uma lista ali de momentos, que é o feed do Facebook, equivalente, e meios de pagamento também, porque tem o WeChat Pay, que é o segundo meio de pagamento mais popular, só fica atrás do Alipay. São as 3 grandes empresas originárias, assim, os pioneiros da internet na China, que fazem essa transformação. Compartilho com vocês uma frase do atual presidente chinês, em que ele disse, num discurso a formandos, o crescimento da China depende do nosso esforço em desenvolver a ciência e a tecnologia nacionais. Nosso esforço vigoroso deve mirar em transformar nosso país no maior polo científico e de inovação do mundo. Por que eu quis colocar uma frase de uma autoridade política e tal, né, do presidente? Para mostrar que se tornou uma prioridade de Estado transformar o país no maior polo científico e de inovação do mundo, né? Você tem todos os esforços convergindo nessa direção. Eu falei anteriormente dos pioneiros da internet, que hoje são desafiados dentro da China por outros players ascendentes. Um deles é a ByteDance, que é a empresa que criou o TikTok, que tirou muita publicidade do Baidu, da Tencent, dentro da China. O Pinduoduo, que é um e-commerce, também tirou muito dinheiro
do grupo Alibaba é a Meituan, que é uma espécie de... Talvez eu pudesse comparar com isso. Como se fosse uma mistura de iFood com peixe urbano, assim, porque ela vende comida e serviço. Mas todas as empresas que se tornaram em poucos anos, empresas... poucos anos, assim, 5, 8 anos, empresas com mais de 100 bilhões de dólares de valor, né? Então, nessa parte 1 que eu apresentei aqui, a gente mostrou a China ali, desde os seus primórdios ali, da antiguidade, ocupação estrangeira e tal, crise política, proteção do comunismo, até esse processo de reformas econômicas e a sofisticação da economia, a criação dos pioneiros da internet, essa digitalização da China econômica. Eu quero mostrar a parte 2, que vai, até particularmente eu acho até mais interessante e um pouco mais breve, que vai tocar nos dias atuais. Antes de eu entrar na parte 2, que é a parte que mostra o projeto de ascensão econômica que a China construiu rumo à liderança mundial, é claramente o objetivo deles, se tornar, vocês viram na frase do presidente lá, né? Se tornar a principal economia do mundo, se tornar o maior polo de inovação do mundo. E em vários documentos que eles produzem, e no próprio comportamento deles, vocês podem ver assim, às vezes quando o Donald Trump se manifesta, ele tem um jeitão mais estabanado, assim, mais beligerante, né? A China é sempre mais contida. Inclusive nas documentações, muitas vezes eles usam a imagem de Confúcio, e o confucionismo é uma ideologia, uma forma de pensamento que prega a harmonia, né? O respeito ao próximo. Eles usam muito essa imagem para defender uma ideia de projeto de ascensão pacífica. Recentemente, o Jimmy Carter deu uma declaração no contexto aí da campanha eleitoral americana, provocando Trump, citando isso, né? Ele diz assim, sabe por que a China está crescendo tanto e tal? Olhem quantas guerras eles se meteram nos últimos anos, né? Nenhuma. Olha quanto nós, americanos, nos metemos. Se a gente gastasse toda a grana que a gente gastou aqui com esses gastos militares em ciência, inovação, a gente não ia estar preocupado agora com a competição com eles, porque a gente já está muito mais adiantado e tal, né? Os chineses exploram muito essa ideia de ascensão pacífica que nos últimos anos vem, de certa forma, ficando difícil de sustentar, né? Já não está tão pacífica, assim. Acho que está claramente havendo mais conflitos, né? Antes de entrar na parte 2, se alguém quiser fazer... Talvez a gente tenha tempo para 1 ou 2 perguntas, se alguém quiser fazer. O que vocês acham? Sim, é bem-vindo, sim. Se quiser, o Marcelo aqui, o Anderson e o Felipe, eu posso fazer um comentário rápido? Pois não, por favor. Embaixo aí, tudo que você falou, Felipe, eu morei em Xangai, trabalhando pela IBM, morei 2 anos lá, 2 anos e meio, de 2010 até 2012. E eu vi uma parte dessa transformação que você comentou no final. Um exemplo, eu cheguei lá, ela era totalmente cash-based em 2010, a maior nota, a nota de 100 RMB, né? E você ia comprar um carro, por exemplo, tinha várias concessionárias perto de carro, o cara ia com um caminhão de feira, um carrinho de feira de dinheiro para comprar um carro, né? E esse mesmo país, em pouco tempo, 2, 3 anos depois, se transformou num país que não usava mais o dinheiro. Então, usava QR Code e outras coisas. Pulou o cartão de crédito. E uma coisa que sempre me impressionou, e eu ouvi, sabe as palavras do mestre João Getter, que está aí também, conhece bem a China, uma vez a gente comentando nos cursos, é essa capacidade que a China tem de você abraçar a inovação e as mudanças top-down na sociedade inteira, na pirâmide inteira, com uma rapidez que eu não vejo em nenhum lugar do mundo. Então, você vai de cash-based para... você pula o cartão de crédito e vai direto para QR Code, você vai depois de QR Code vai para moeda digital e por aí afora. E outra coisa que aconteceu, que você comentou ao longo dos últimos, sei lá, 5, 10 anos, ela era a fábrica do mundo e passou a investir em tecnologia, né? Então, parabéns aí pelo resumo, eu concordo com tudo que você falou. Tá, muito não, excelente.
Posso entrar na parte 2 aqui e de repente a gente... Pessoal, só avisar, a Cris Achá tinha feito uma pergunta aqui no grupo. Cris, quer fazer a pergunta? Tá, não, era uma perguntinha com relação, obrigada, era uma perguntinha com relação se existia alguma legislação obrigando o investimento em pesquisa e desenvolvimento ou se era feito de uma forma espontânea. Não existe uma legislação que obrigue investimento. Você tem que investir tantos por cento em pesquisa e desenvolvimento, mas existem diversas formas de você constranger as empresas a fazê-lo. Você queria, ou incentivar a fazer, né? Tem de constranger e tem de incentivar. De incentivar. Por exemplo, a maior parte do capital de risco, se eu fazer um spin-off, então, 60% do volume de capital de risco são de fundos estatais. Os fundos estatais têm temas que são sensíveis, que eles querem semicondutores, telecomunicações, que eles consideram estratégicos. Se você quiser investir nisso, pesquisar nisso, tem dinheiro. Dentro dessa ideia, eu falei que a China é chamada de os especialistas vão chamar de capitalismo de Estado. Se você conversar com um chinês, ele vai te dizer que o modelo não é capitalismo de Estado, é socialismo com características chinesas, é o termo oficial que eles usam lá. As empresas privadas são privadas, se o cara for incompetente, ele vai quebrar, vai à falência e tal. Agora, dentro dessa ideia de socialismo com características chinesas, tem assim no conselho da empresa, tem um representante do governo, assim, né? Obviamente ele tem uma influência. É mito, assim, que o governo vai mandar em todas as empresas, tomar decisão. De fato não é assim, mas eles têm uma influência. E eles dão, assim, digamos, ideias, sugestões de áreas que se deveriam investir. Por exemplo, inteligência artificial claramente é uma área que o governo vem aconselhando as empresas a pesquisar e investir. E naturalmente, o empreendedor, ele ouve isso e acaba seguindo o conselho, porque ele quer estar bem com as entidades públicas, porque as compras públicas têm um peso enorme dentro da China, e ter essas boas relações o ajudará a ser bem-sucedido, né? Então, embora não exija uma legislação, existem outros mecanismos que, na prática, pressionam as grandes empresas, as que estão acima de certo tamanho, a fazer esse investimento, né? Obrigada, Felipe. Imagina, eu quando fico falando aqui, eu ponho tela cheia, aí eu não vejo o que está rolando no chat, tá? Mas na verdade eu deixei o meu celular com o WhatsApp aberto, eu vi que a Aline tinha mandado essa pergunta, aí de fato eu não vi. Mas vamos lá, vou fazer a parte 2 aqui e a gente deixa uns minutinhos para a gente também abordar outras questões mais para frente. Essa parte 2 aqui, esse papo que eu falei aqui da gente ter essa ascensão pacífica à liderança mundial. Você tem, a partir da década de 2000, um conjunto de modelos de negócio e tecnologias que players do Ocidente vão à China para copiar. Percebe que a gente tinha, para estudar e tal, você tinha um movimento que a China copiava as coisas do Ocidente, né, o copycat e tal. E hoje você tem um movimento que, de certa forma, é o contrário. Empresas que vão lá estudar modelos de negócio que aconteceram na China e ver se eles podem se adaptar ao seu mercado. Um exemplo é as bicicletas e patinetes da Lime. A Lime teve operação aqui no Brasil até recentemente. A Lime é uma empresa americana do Vale do Silício. O Vale do Silício é a terra mágica da inovação. Os fundadores da Lime, estão no blog da Lime, viajaram para a China, viram as bicicletas dockless lá. Até então a gente só tinha bicicleta do tipo essas do Itaú, que tem aqui no Brasil, que estão presas em docks, né? E estações. Viram o sistema dockless, puxa, que legal isso, e levaram para a Califórnia e depois de lá para o mundo. Claramente o movimento Copy from China. A China tem o maior mercado de e-commerce do mundo e se tornou, dentro da plataforma do Alibaba, por exemplo, se tornou muito comum fazer o que se chama de live commerce, né? Você põe uma pessoa ali fazendo apresentação de produtos, incentivando as vendas, uma live mesmo, e ela dá conselhos, tira dúvida por chat dos consumidores. Esse modelo que nasceu na China, ele inspira, um pouco tempo depois ele aparece na Amazon. A Amazon, empresa super admirada,
e é mesmo, empresa super pioneira e tal. Mas esse projeto Amazon Live é um projeto que aparece depois que as lives aconteceram na China. Obviamente, eles estão monitorando tudo que acontece de e-commerce no mundo e perceberam que isso era uma tendência, né? Pagamentos mobile, que ainda está se disseminando pelo mundo. A China fez esse pulo, como nosso colega contou, totalmente verdade. Você ia comprar um carro, você levava uma sacola de dinheiro, porque cheque era um negócio muito complicado, burocrático e tal. Não tinha o hábito do cartão de crédito, né? Hoje o pagamento mobile resolve tudo. O mendigo pede esmola, você compra um automóvel, faz a transferência por mobile payment, você pega crédito, faz investimento dentro dos aplicativos do Alipay, do ChatPay, né? É uma tendência que o mundo vem observando e correndo atrás. Carros elétricos, cidades como Shenzhen, que trocaram a frota de combustível fóssil por combustível renovável, também é um exemplo de pioneiro para o mundo e que o mundo corre atrás, né? Então vocês percebem assim alguns exemplos, eu só posso trazer alguns porque a gente tem um tempo finito, de projetos que surgem primeiro na China e depois o resto do mundo vai lá, observa e busca adaptar. Portanto, uma mudança de paradigma do copycat chinês para um processo de copy from China, de eu ir para a China, de reconhecer aquele país como uma economia com maior maturidade tecnológica, uma economia mais avançada, e eu, empreendedor, eu, conselheiro, eu profissional de inovação, eu vou lá e volto para minha casa com vários insights, ideias, para diferenciar minha solução, meu produto. É meio um pouquinho como se eu viajasse 2, 3 anos para o futuro, quando você vai para a China. Muita gente descreve essa sensação. Então eu volto para casa com mais riqueza de informação, né? E mais capacidade de antecipar o movimento dos meus competidores. Um exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. A China já tem 240 milhões de pessoas utilizando 5G no dia a dia. Qual que é o impacto do 5G no modelo de negócio das empresas? O que permitiu de IoT, novos modelos e tal? No Brasil, a gente ainda não fez 5G. Eu acho que o leilão acontece ano que vem e tal. Se eu vou para a China e vejo o que já aconteceu lá, meio que eu trago para cá já uma ideia mais antecipada, né? Então, um pouco isso dessa mudança de paradigma do atual momento copy from China, ao invés do copycat, né? Posto isso, a China desenhou um modelo, e isso é um modelo estatal, assim, o planejamento econômico, chamado Made in China 2025. É um programa de desenvolvimento econômico que projeta a China na busca pela liderança mundial. O programa foi feito em 2015, ele parte da premissa que a China ainda vive uma defasagem industrial em relação às indústrias do Ocidente, ainda tem muita exportação de produto de baixo valor agregado. É uma meta chinesa que até 2025, 70% das exportações sejam de produtos sofisticados, turbina de hidrelétrica, soluções de software, de inteligência artificial, né? Eles perseguem, até 2025, a liderança mundial em áreas como biotecnologia e medicações, inclusive, vacinas, etc., e soluções de health tech, consultas médicas por algoritmos, etc. Vários desses processos, aliás, foram acelerados durante a crise da Covid. Como, de um modo geral, a transformação digital foi acelerada no mundo nesse ano de 2020, né? O projeto Made in China 2025 envolve programas agressivos de indústria aeroespacial, de indústria robótica, e foi um programa que desenhou um conjunto de joint ventures para atrair empresas estrangeiras que quisessem explorar o tamanho do mercado chinês, a segunda maior economia do mundo, mas sempre baseado na transferência de tecnologia. A empresa que vai lá, quer ganhar dinheiro com o chinês, tem que deixar alguma tecnologia, tem que deixar alguma informação para o chinês. Foi assim, por exemplo, que eles conseguiram construir e dominar a tecnologia de fazer trem-bala, né? Então, esse é claramente um projeto que está andando e que busca sua conclusão em 2025. A gente já percebe isso quando você compra, se você comprar um radinho a pilha, uma camiseta polo e tal, você olha a etiqueta, frequentemente tem etiqueta assim, made in Taiwan, made in Vietnã, made in Bangladesh. Essa indústria de menos valor agregado já está se deslocando para o sudeste da Ásia. A China vem se concentrando em soluções mais sofisticadas, né? Uma parte do que eu respondi tocando a pergunta que a Cris fez está nesse slide aqui, né? Fundos de venture capital, eles fomentam a inovação, em parte com dinheiro público.
parte com dinheiro privado. Na verdade, a maior parte com dinheiro público, na ordem de 60-40, né? 74% dos VCs, nominalmente, são privados. Mas como os estatais têm mais grana, a maior parte da grana, no final das contas, ainda é do Estado, né? E eles definem: quero dinheiro em inteligência artificial, tipo o sucesso desses programas, dessas empresas de face recognition e tal, tem muito a ver com o investimento desses venture capitals do Estado. Investimentos para dominar toda a cadeia de semicondutores, que é um segmento estratégico para eles. Por exemplo, agora, com a guerra comercial, uma das determinações do governo americano foi proibir parceiros de empresas americanas de revenderem alguns tipos de chips e semicondutores para empresas banidas lá numa lista, entre elas a Huawei. Aí as estações de rádio base 5G da Huawei dependem de alguns chips estrangeiros. Não é 100% tecnologia local. O mundo globalizado tem tecnologia de todo mundo, né? Isso vem atrasando as entregas da Huawei em termos de 5G. Mas, ao mesmo tempo, a política do Trump está incentivando a China a criar os chips que eles ainda não dominam, para que eles tenham todo o ciclo dominando, todo o ciclo completo de conhecimento, para não depender de semicondutores americanos, por exemplo. Então, é uma área que esse incentivo público funciona, né? Essa mistura entre público e privado, de certa forma, até porque, quando você fala de investimento do Estado, os funcionários públicos têm muito medo de serem acusados de corrupção, qualquer coisa assim. Houve muita corrupção na China, principalmente no governo Hu Jintao, que foi aquele que fez as grandes obras públicas e tal. E o atual presidente Xi Jinping, ele, mal comparando, assim, guardadas as proporções e tal, ele era visto assim, meio como o Sérgio Moro da China, assim, né? Tipo, o cara prendeu um monte de gente, tal, afastou um monte de corrupto, caso Bochilá e tal. Mas o funcionário público, como ele tem medo de investir em alguma startup que vai dar errado e tal, ele acaba fazendo investimentos mais conservadores e os VCs privados acabam assumindo os maiores riscos, né? E há uma conexão que eu acho que ajuda a explicar o sucesso da China, que é a colaboração entre as universidades, as empresas privadas, que podem assumir mais riscos, e o governo, que tem um certo dirigismo em áreas que lhes são estratégicas, né? Que permitem esse processo, né? A ascensão pacífica, os desafios da guerra comercial. Você teve um avanço muito forte em robótica. Você tem várias empresas, na Covid a gente viu isso claramente, tinha robôs que trabalhavam em UTIs, para monitorar paciente, diminuindo as infecções de médicos, tal, né? Você tem a perseguição pela liderança mundial em inteligência artificial, que dentro da ideologia chinesa, do pensamento deles, eles entendem isso como a nova revolução industrial, a atual revolução industrial é a inteligência artificial. Há um pilar fundamental dentro desse processo tech chinês, que é o desenvolvimento de soluções autônomas, carros autônomos, aviões autônomos, avião não para passageiro, né, mas avião para transporte de mercadoria, assim. Aliás, a JD, né, esse grupo, usou aviões não tripulados para fazer entregas de medicamentos, de suprimentos na cidade de Wuhan, no auge da crise de Covid, assim. Uma das preocupações que o governo tinha na época, para haver uma grande adesão da população à quarentena, se as pessoas não desobedecessem à quarentena, elas precisavam ter segurança de que não haveria desabastecimento, né? Não tivesse aquela corrida aos supermercados. Então, esses voos autônomos também ajudaram a manter sempre os supermercados e os hubs de logística super abastecidos para que não faltasse em nenhum momento nada nas prateleiras e não causasse pânico, né? E um quinto ponto, 5G, internet das coisas, que é o ponto mais sensível da guerra comercial. Nós temos, assim, são 4 pilares assim, que eles entendem como muito estratégicos para a próxima década da inovação das empresas, da economia mundial, né? Inteligência artificial, veículos autônomos, a conexão 5G e IoT e robótica, que eles têm focado o maior número de esforços. O momento atual, ele vive uma pressão crescente dos Estados Unidos. As duas empresas mais claramente afetadas são
a Huawei e a ByteDance, que criou o TikTok. O TikTok, aliás, é um case interessantíssimo, porque durante muito tempo os especialistas em China discutiam que a China conseguia, porque ela fazia produto mais barato, dominar o ciclo de hardware. Assim. Então, eu vou comprar um celular chinês, vou comprar um computador, vou comprar um carro, porque um ar-condicionado, porque eles entregam um produto que é muito mais barato. Mas quando você fala de software, de experiência do usuário, eles têm uma outra cultura e tal, eles nunca vão conseguir competir no Ocidente. Nunca vai ter um Facebook, um Google chinês. O TikTok quebrou esse paradigma, ele mostrou que eles conseguem entregar uma aplicação que se tornou viral no mundo. Nos Estados Unidos era extremamente popular. No Brasil tem uma base grande de usuários também, né? E aí, no contexto dessa guerra comercial, há claramente um movimento americano para tentar barrar um competidor, como qualquer país faria. Na história da humanidade, você não tem o país número 1 que ao ver o número 2 se mexendo, não tenta fazer algum movimento, né? Aquelas brigas entre Inglaterra e França nos séculos 17, 18, 19, né? Na Europa ilustram bem isso. E você tem um discurso que é muito controverso, alguém pode considerar verdadeiro, alguém pode considerar falso, que é basicamente os Estados Unidos nunca disse claramente assim, eu quero barrar empresas chinesas porque eu não consigo competir com elas. Não vai dizer isso. Nunca fez essa afirmação. Ele fala assim, eu quero barrá-las porque elas vão me espionar, porque elas não respeitam as regras de privacidade e tal, né? O que é um ponto controverso no sentido assim, de que se eu tomar, por exemplo, as informações reveladas pelo caso NSA, né, do Edward Snowden, descobriu-se várias empresas americanas atuando de forma a colaborar com o governo local. Então, a gente entra num campo assim, extremamente controverso, né? Mas o fato é que todas essas armas acabam sendo usadas e fazem parte de uma guerra tecnológica, em que eu acho que o que a gente pode entender como talvez consensual é que essa reação americana, de certa forma, é um reconhecimento de que há uma ascensão chinesa muito acelerada, né? Que de alguma forma os incomoda. A gente começou lá falando de industrialização tardia, lá no primeiro slide. Podemos entender que agora, nesse último ano, o Covid ele revelou uma espécie de soft power chinês, que é esse aspecto da inteligência artificial sendo usada para diagnóstico. Você tinha, por exemplo, logo no começo da crise, você não tinha teste para todo mundo, você fazia um simples raio-x, um exame de imagem, e aí você tem um algoritmo do Grupo Alibaba, nesse caso, que lia as imagens e entendia com 98% de acurácia se aquela chapa do pulmão indicava ou não um caso de Covid, né? Um médico olhando a chapa leva uns 15 minutos ali analisando. A máquina fazia isso em 2, 3 segundos. Você aumentava a capacidade da equipe médica de trabalhar. Você já tinha telemedicina, mas você tem muitas tecnologias que permitem consulta à distância, tirar dúvidas ou aferir, fazer triagem por celular, que também ajudou a aumentar a capacidade do sistema de saúde, né? Tecnologia de face recognition permitia ver quem estava na rua andando sem máscara, usando máscara errada, dava alertas para que a polícia desse uma bronca no cara mandando ele usar a máscara. Usou-se muita geolocalização. Então, eu fui hoje diagnosticado com Covid. E aí eles olham pela geolocalização do meu celular, onde é que eu estive, mandam alerta para as pessoas que estiveram a menos de 5 metros de mim, para que elas se testem, informam um cara que compartilhou um Uber comigo. Tudo isso, obviamente, ajudou a reduzir muito a expansão da epidemia, esse uso massivo de tecnologia e uso de dados. É mais do que o uso das recomendações científicas, o uso de dados tecnológicos para ir diminuindo o impacto da pandemia, né? Então, eu acho que ajudou a revelar o estágio de maturidade tecnológica que aquele país estava e, de certa forma, o que é até preocupante para os chineses, revelou também uma dependência do resto do mundo, do parque industrial chinês, né? O que eu imagino que deve até gerar uma reação nos próximos anos de
das empresas do Ocidente se não podemos ficar dependentes da máscara, do respirador, de tudo que vem da China. Eu tenho que ter política industrial, tenho que ter meu parque industrial. Tal. Imagino eu, só estou supondo, que essa crise tem alguns dobramentos nesse sentido. Né? Esse foi meu último slide. Vou deixar uns minutos para a gente poder conversar. Deixo aqui para quem quiser algumas recomendações de livros, para quem quiser aí se entender um pouquinho mais desse fenômeno que vai estar presente nas nossas vidas, com certeza, nas próximas décadas. A China é um player fundamental que veio para ficar, não vai sair aí do topo do mundo. Essa guerra comercial, essa disputa tecnológica terá sequência, prevejo eu, por muitos anos. Uma coisa super legal e bem simples é o documentário vencedor do Oscar, está disponível na Netflix, chamado Indústria Americana, conta o caso real de uma indústria de carros, de vidros para carros, num estado americano que foi comprada por empreendedores chineses. E aí mostra o conflito das duas culturas, né? É um documentário muito interessante. E os outros são livros assim que falam um pouco sobre novas tecnologias para o varejo. Esse A China Sacode o Mundo mostra a transformação econômica. Vai analisar em mais profundidade do que eu consegui fazer nessa aula o processo legal, o processo de ascensão econômica. E o último livro à esquerda aqui, do Sean Rain, ele trabalha vários desses mitos que a gente tem, que a China é barata, que usa mão de obra escrava, que copia tecnologia. Não estou dizendo que isso seja mentira, mas isso é como eu dirigir um carro olhando para o retrovisor. Muita coisa mudou e ele traz uma atualização para a gente, para você entender o que é a China de hoje em dia, né? Com isso eu termino assim, a minha principal apresentação. Esse último slide tem meus dados, e aí eu deixo esses minutos finais. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Se a gente quiser bater um papo e alguém quiser ter alguma pergunta que a gente possa discutir aqui. Muito legal, Felipe. Pô, obrigado. Não é fácil, né? Traduzir essa China tecnológica e essa China histórica em 1 hora e pouquinho. Então, cara, você acha que essa corrida toda de vacinas, né, vários países no mundo e tal, como é que você vê o ambiente hoje da China e tal, e a retomada da vida pós-Covid? Como dia desses a gente estava falando, acho que foi com o Celso Yanaga. O Celso falou o seguinte: pô, a gente está tendo pré-Covid, a era pré-Covid, a era durante o Covid, né? E o pós-Covid. Então, será que na China a gente já está saindo do durante o Covid? Como é que está isso lá, Felipe? No caso específico, a China foi um dos países que adotou, durante todo esse processo, as medidas mais radicais assim, de controle, né? Os lockdowns mais rigorosos. E, inclusive, eles fecharam a entrada de estrangeiros, fecharam a saída de chineses para fora da China, para tentar impedir que se tornasse uma pandemia, e fecharam a entrada de todo tipo de estrangeiro. Por exemplo, na Coreia do Sul, se você viaja para a Coreia, você chega lá e você é testado, testa negativo, e fica 14 dias num hotel. Não tem sintoma, beleza, está liberado. Na China, não, eles fecharam ponto final, né? Se você não é cidadão chinês, você não entra e ponto. A nossa chance, com isso eles conseguiram controlar a situação dentro e a economia de lá voltou a rodar bem. A situação de a gente, nós brasileiros, outros países, controlarmos as infecções e tornar-se seguro viajar, me parece que foi perdida, isso não vai acontecer. O que deve acontecer é a vacina, são as vacinas que estão já, várias delas em fase bastante avançada, né? Oxford eu vi ontem uma notícia que queria já, a partir de outubro, liberar lotes de vacina. Dentro da China, eles discutem que em mais 2 meses eles concluem a fase 3 e começam a vacinar parte da população. No nosso caso, como a gente está projetando, eu acho, assim, por esse cronograma, que a partir de janeiro, os voos internacionais, as conexões de pessoas que têm certificado de vacina já vão estar todos liberados. Como a nossa ideia é fazer essa imersão em maio, a gente tem uma margem de segurança de quase meio ano, de 5 meses, né, em relação a dezembro, janeiro. Então, me parece um cenário bastante seguro, né? É claro que, obviamente, ninguém assegura ali, ninguém bate o martelo da data
em que a vacina vai estar disponível, né? Mas você tem cientistas do mundo todo trabalhando nisso e as perspectivas são todas já para o final desse ano, né? Não vai se vacinar todo mundo ao mesmo tempo, porque você tem bilhões de pessoas que precisam da vacina, né? A Sinovac, por exemplo, ela disse que tem capacidade de produzir 200 milhões de vacina no final desse ano, né? A população dos caras tem 1,4 bi. Então, eles não vão vacinar toda a população chinesa, né? Mas no caso da Sinovac, eles decidiram que a tecnologia que foi criada é um benefício para a humanidade, qualquer um pode replicar. Acho que aqui no Brasil o Butantan tem convênio, né? Eu acho o maio uma data assim, muito, observando esse conjunto de fatores, muito tranquilo. Assim. Eu trabalho já com a hipótese de poder visitar minha mãe em janeiro, aqui em São Paulo mesmo. Estou sem ver ela há 5 meses. Minha mãe tem 72 anos. Quero todo mundo... Trabalho com a ideia de que a gente, no final desse ano, tem vacina. Oremos, né? Rezemos, qualquer coisa aí. Energias todas aí para isso, né? Mas o Rodolfo, querido Master 2, presidente da ABS, ele deixou uma perguntinha aqui no nosso chat. A agilidade da China nesse avanço tecnológico, principalmente sua aplicabilidade de forma ágil, na consequência que não é consequência do seu regime, no qual, da discussão, o governo decide, a sociedade deve obedecer, ou seja, sempre aquela coisa de que, e eu tenho defendido isso sob a ótica do ecossistema de inovação também, né, numa das últimas colunas que eu fiz para a Gazeta, dizendo que ali manda quem pode, testa rápido, aprende rápido, né? Quem tem juízo, né? Você acha que é um pouco, essa resposta tem muito a ver com isso, na tua opinião, Felipe? Eu acho que o sucesso da China tem a ver com a organização da sociedade. De fato, assim, as empresas chinesas elas têm um problema grave de processo de decisão, assim. Culturalmente, tipo, as pessoas têm uma hierarquia muito rígida, ninguém se mexe ali se o chefão não tomar uma decisão, tal, né? E você também não pressiona o seu chefe, aí, o que você decidiu, tal. Isso às vezes atrasa muito o projeto, esse medo de conversar com o chefe, de desrespeitar alguma regra e tal. Agora, uma vez tomada a decisão, todo mundo sai executando sem questionamento. Acho que todo mundo aqui que tem equipe, que ou já foi chefe, já deve ter vivido isso na sua vida, do tipo, aqui no Brasil, você tem uma decisão que às vezes nem é sua, é do chefe, do chefe, do chefe, aí você vai contra para a tua equipe, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí as pessoas começam a te contestar, mas eu não acho que isso vai dar certo, não pode ser de tal jeito, não sei o quê. E você perde uma grande capacidade, uma grande quantidade de energia convencendo as pessoas, não, mas tem que ser desse jeito e tal. E aí o cara vai na prática e meio que ele não faz o que ele combinou com vocês, tem que voltar, conversar com ele de novo e tal, né? Essa perda de energia não existe na China. Você marcha em uma única direção. Eu não atribuo isso ao fato do governo ser centralizador. Eu atribuo isso a uma característica milenar e cultural dos chineses. É o modo de... qualquer que fosse o regime lá, esse modus operandi é o modo como essa cultura se organiza e como as pessoas trabalham. Eu acho que o papel do Estado tem um papel importante dentro daquele modelo que a gente pode chamar no Ocidente assim, de nacional desenvolvimentismo e tal, de botar capital disponível, de incentivar compras públicas, como foram as políticas anticíclicas do Hu Jintao. Nesse sentido, o Estado tem, sim, um papel importante, assim, né? Mas ele não vai dizer na empresa, todo mundo tem que fazer tal coisa. Até porque a inovação não funciona assim. Você não tem inovação dirigida pelo Estado, né? A criatividade, o pensamento, ele é muito... É o cara privado ali que vai pensar com liberdade, ou vai quebrar a cara ou vai se dar bem, né? Embora é uma política de Estado a inovação, né? Eu, sei lá, pelo menos eu aprendi isso lá. É uma política... isso, exatamente. É o que esse projeto China 2025, perseguição pela liderança mundial. Isso é uma política de Estado, assim, como... Eu quero ser líder quero ser o maior polo de tecnologia do mundo, né? Líder em inteligência artificial, etc. Exatamente, isso é uma política de Estado, claramente, assim. Master Ernesto, turma 7,
Tá aqui. Ele levantou. Bom, se você quiser fazer a pergunta, Ernesto, por favor. Opa, acho que tá no mute. Não estamos te ouvindo, Ernesto. Opa, né, que eu perdi o sinal aqui, estou agora. E a todos. Felipe, eu dou os parabéns a você pela leitura que você faz da China e porque eu vi uma área com China, acho que até comentei contigo numa conversa privada. Uhum. Eu viajo à China desde 1990. Portanto, são quase 30 anos de experiência e Acho que vai facilitar. Ok. Perderam tudo ou quase tudo? Não, você estava falando que viaja à China e tal, né? 30 anos. Sim. E eu sempre digo que o privilégio de ver a transformação da China, que um pouco mais avançado, um pouco mais... acho que não está dando. Já a China, no começo da década de 90, era uma grande aventura, de fato. Legal. Vocês conseguem ouvir? Tá falhando muito, Domingos. Desculpa. Tá falhando muito. Vamos para um próximo aqui. Domingos está elogiando. Vou querer ir para a China. Beleza, Domingos. Sensacional. Courtney também. Legal. Que bom, pessoal. Que bom que foi útil aí. A gente vai estar disponibilizando esse conteúdo aqui também lá dentro de GoNew.com. Se vocês tiverem mais alguma questão, eu tenho inúmeras aqui sobre a China, embora eu já tenha ido. Eu acho o epicentro das contradições que nós estudamos. Eu voltei muito impactado. Acho que o pessoal da turma 1 lembra, né? Foi justamente quando a gente estava a turma 1 e foi assim muito impactante para mim, né? Pois não? Fala. Rodolfo, desculpa, posso fazer mais uma pergunta rápida? Pode, R$100, Rodolfo. Legal. Não, adorei a explicação que foi feita pela minha pergunta, mas eu vejo assim um ambiente de um contraste, né, de um contrassenso muito grande no regime autoritário. Ele contrasta totalmente com a necessidade de um ambiente aberto, né, para que você promova a discussão para gerar inovação. E esse ambiente, junto com a cultura autoritária da China, ele tem um conflito aí, né? É isso que me deixa, vamos dizer assim, com uma questão muito grande. Como é que funciona todo esse processo de gerar inovação, onde que o regime, a cultura é autoritária, né? Mas então, só um... Não, super interessante. Mas é isso mesmo, assim. É preciso... Lá no começo dessa aula, aí, dessa discussão, tem aquela história do Deng Xiaoping, que fez a abertura e vamos testar esse negócio de capitalismo, né? E aí ele diz assim, ele faz a perestroika, ele faz a abertura, a reforma econômica, mas ele não faz a glasnost. Então, é autoritário, é centralizador, no campo político, né? Se você quiser discutir política, organização do Estado, etc., isso é autoritário. Se você fazer oposição ao governo da China, não pode, isso é autoritário. Agora, na economia, como é que as empresas se organizam e tal, ali é um ambiente, de fato, de liberdade total. Você testa e, eventualmente, vai... são muitas empresas que nesse processo foram à falência, quebraram, não deu certo. Você tem um processo livre como tem em qualquer outro lugar do mundo, assim. Aliás, é uma competição brutal, na verdade, né? Sobrevive... Acho que você tem boas empresas porque você tem uma peneira muito grande. Uma vez eu estava, isso ajuda a ilustrar, conversando com um colega na China, como é que funciona a saúde, mas o Estado não ajuda na educação, não sei o que e tal. Aí uma hora ele se irritou com as minhas perguntas e falou assim, se você quer conhecer um lugar socialista, você vai para a Noruega.
a China é o país mais capitalista do mundo, né? Porque ele se referia justamente a esse ambiente, assim, das empresas. É verdade que mesmo sem participação do Estado, e é por isso que eu digo que eu atribuo mais a cultura do que a questão do regime político. E isso pode se aplicar também ao Japão, pode se aplicar também à Coreia, porque essa cultura, de certa forma, ela está presente em outras culturas asiáticas. Assim, a Coreia e o Japão são países democráticos, não tem governo de partido comunista nem nada. Mas também se replicam no Japão, por exemplo, a hierarquia é muito rígida, o que o chefe determina, todo mundo segue e tal, né? Então, isso tem um ganho muito grande na execução, mas ele tem um problema grave na inovação. É por isso que a inovação ela acaba acontecendo nesse monte de startups pequenas ou spin-offs que as grandes empresas fazem dentro da China, que as pessoas vão ter mais autonomia e liberdade para criar soluções. Mas é um desafio também. Um desafio é dar mais autonomia para as pessoas, eles discutem muito isso. E outro desafio que eles têm em termos de inovação é a maior presença de estrangeiros dentro da China. Também, muitos teóricos da inovação, eles acham que sociedades multiculturais, com pessoas com diferentes perfis, tem o homem, tem a mulher, tem o cara mais velho, tem o menino muito jovem, tem o cara que é mais conservador, tem o cara que tem uma ideologia mais esquerda, né? Enfim, diferentes visões de mundo contribuem para criar soluções mais inovadoras. São uma das teorias, né? E, por exemplo, se você vai nas regiões inovadoras da Alemanha, você tem esse mix. Na Califórnia, nem se fala. Isso também seria, ao lado da questão da autonomia cultural, da hierarquia, também é um desafio que os chineses discutem, como superar esses dois pontos, né? Dar maior autonomia e ter maior processo multicultural, né? Muito bom. Dava para a gente ficar aqui um tempão, mas né? assim, a resposta final é que assim, é claro que tem muitos desafios. Assim, a sociedade chinesa tá cheia de desafios. Eles não são um avião em céu de brigadeiro. Você tem um monte de desafios e problemas ali para resolver, né? Agora, assim, gostemos ou não, o fato objetivo é que as coisas vêm dando certo e eles estão ocupando um espaço progressivamente maior no mundo, né? E é um desafio para nós como eu vou lidar com esse novo player relevante que tem no mundo, né? Gostemos ou não, eu acho que isso é a dura realidade. E gostemos ou não do regime, da forma, o fato é que outros TikToks virão, né? Independente se os Trumps querem... Exatamente. Você pode banir o TikTok, mas tem o Kuai, é um rival do TikTok. Não sei, vai que ele explode depois, né? É uma situação... merece ser estudada. Convido a todos, se tiverem a oportunidade de se juntar ao Masters que vai para a China. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter no currículo, assim, conhecer a China, mergulhar na China, estudar um pouco. Ninguém precisa se tornar um especialista em China, mas ter um pouco de background desse player que vai ser um player fundamental assim na observação da economia, da inovação na próxima década, né? Se não for hegemônico, né? Mas vamos lá. Queridos, muito obrigado, Masters, e todo mundo que esteve aí com a gente, né? A gente vai procurar estar fazendo dessas Master Garages, assim, esse espírito de aprendizado contínuo, gratuito para quem é Master. Se você está aqui com a gente e eventualmente não é Master ou não é C2I, né? Nosso também processo de certificação para conselheiro de inovação. Procura a gente aí, fico à disposição, acessa www.gonew.co e lá você tem todas as informações dentro da nossa plataforma. Já somos mais de 19 mil pessoas, o que é um espanto, né, para um tema tão chato quanto governança e compliance, mas a gente está tentando dar a nossa contribuição para levantar essa bandeira no país aí de uma maneira jovial. Muito obrigado, então, a todos.